Vou ver, a gente já está em andamento com os cadastros do checklist. Vou ver se a gente já finalizou. Peraí. Acho que faltam mais alguns, faltam poucos, mas a gente finaliza hoje até o fim do dia, tá bom? Ok. Checklist, parametrizar. Já tem alguns aqui. Todos esses daqui de vocês. Bom que a gente já faz o teste. Pessoal, então, o módulo de checklist, quando vocês acessarem, vai cair nessa tela aqui, e aí, nessa tela, a gente tem algumas funções. Mas, basicamente, o parametrizar é onde vocês podem cadastrar um novo questionário e editar os questionários que já estão cadastrados. O dashboard é onde vocês vão ter os relatórios das avaliações aplicadas. O aplicar é uma visualização individual, onde eu aplico de fato o checklist e visualizo tudo que o meu usuário fez, então tudo que eu apliquei, os planos de ação que eu gerei. E o gerenciar é um nível de gestão. Aqui no gerenciar vocês vão conseguir ver tudo que foi aplicado pela rede. Então, independente se eu apliquei ou se um colaborador lá na loja aplicou, esse gerenciar vocês vão ver tudo de checklist que aconteceu. No exportar, vocês conseguem exportar uma relação das respostas dos checklists para uma planilhinha no Excel. Em PDF, assim que finaliza, a gente já consegue gerar também automaticamente ter a visualização em PDF. Então, aqui no parametrizar, deixa eu só abrir aqui. Aqui no parametrizar, vocês vão conseguir ver as avaliações. E aí, dentro de cada avaliação, tem 3 avaliações aqui que são um modelinho que a Sultz disponibiliza de exemplo, mas depois eu vou inativar essas 3. Eu vou vir, por exemplo, nessa daqui, de açougueiro. Nessa avaliação, assim que a gente acessa, a gente consegue dividir elas em seções. Então, a gente pegou lá a estrutura do Excel de vocês e aqui a gente já tem elas em seções. Então, no checklist de açougueiro, a gente tem a seção comportamento, atendimento, apresentação e EPIs, balcão de exposição. Em cada uma dessas seções, eu vou ter as questões que eu quero avaliar. Então, dentro do açougueiro, na seção comportamento, a gente tem 10 questões. E aí a gente já consegue ver, falar corretamente, ter postura adequada, não permitir que os colaboradores falem palavrões, gírias, piadas e apelidos. Então, eu vou ter todas as questões. A gente cadastrou aqui o tipo de resposta como conforme ou não conforme. Mas aí vocês vão ver que, por exemplo, vocês vão criar uma nova avaliação. A gente tem várias estruturas de resposta. Então, quando a gente cria uma questão, deixa eu até vir aqui em nova questão. Aqui a gente consegue selecionar como que ela vai ser respondida. Se é com sim ou não, conforme ou não conforme, nível de estrelas ou nível de qualidade. E aí eu posso definir o peso de cada resposta. Então, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Tem também respostas de texto. Tem como eu responder subindo imagens ou anexos de documentos, campo de data, de hora. O personalizado, vocês personalizam as opções de respostas que eu vou ter ali para cada questão. E aí eu consigo também, quando eu personalizo as opções, definir o peso. Todas as questões que vocês forem aplicar, já por padrão, vocês conseguem colocar foto. Então, por exemplo, coloquei ali, a bancada está limpa? Coloco que sim, mas eu posso ir lá e tirar uma foto para deixar em anexo para ter o controle. Realmente ela está limpa. Ou não está limpa, e anexo uma foto para mostrar a situação. Então, todas as questões, dependente da resposta, tem a opção de anexar imagens. E aí a gente consegue parametrizar depois também a obrigatoriedade de imagens. Então, olha, respondi essa questão como não conforme, eu preciso obrigatoriamente colocar foto. E aí, dentro da estrutura aqui das questões, a gente consegue definir se ela é obrigatória de ser respondida. A de vocês, a gente marcou todas como obrigatória. Então,
tem um questionário ali, tem que responder todas, senão não finaliza a aplicação. Mas a gente pode deixar alguma questão como não obrigatória. A gente deixou também habilitado para todas de vocês a opção de comentários. Então, por exemplo, perguntou: o balcão está limpo? Responde com sim ou não, e aí posso ir lá e colocar uma observação, falar: olha, estava limpo, porém estava um pouco desorganizado. Um exemplo, né? Então, a gente pode colocar esses comentários, mas tem a opção também de bloquear os comentários. O não se aplica é uma forma da gente desconsiderar uma questão, a gente anula ela para aquela avaliação. Eu não sei, Alessandra, acho que você comentou alguma coisa que tem algumas unidades, tem a avaliação padrão, mas tem algumas unidades que não tem alguns pontos específicos, né? Sim, isso mesmo. Perfeito. Então, nesses casos, a gente habilita na questão o não se aplica. Então, por exemplo, essa unidade em si não tem essa questão para eu avaliar que tem no formulário padrão. Então, a gente marca o não se aplica para desconsiderar essa questão. A gente não vai nem pontuar essa questão e também a gente não dá ponto e também não tira ponto ali da unidade. E o zerar a avaliação a gente consegue utilizar para casos para penalizar a unidade. Então, assim, o que é ponto de extrema importância, está padronizado, está ali certinho, e a unidade não está cumprindo, vocês podem zerar toda a avaliação. Então, eu avaliei 40 questões, ela acertou 39, mas uma questão que é muito importante, ela não estava no padrão. Então, a gente vai e penaliza zerando todas as outras questões. E aí, como vocês vão ter ranqueamento, dashboards, a progressão ali, essa unidade ela vai ficar prejudicada ali nessa avaliação. Nas questões, depois que a gente cria uma questão também, vocês conseguem criar subquestões. Então, por exemplo, aqui, ter postura adequada. Para essa questão, eu posso criar uma subquestão. E aí, quando a gente cria uma subquestão, eu posso selecionar, olha, essa subquestão ela vai ser gerada se eu responder ter postura adequada como não conforme, se eu responder com conforme, ou independente da questão, vai abrir essa subquestão. Eu posso colocar, por exemplo, ter postura adequada, todas as vezes que eu selecionar não conforme, vai abrir a questão. Então, por exemplo, o colaborador já foi alertado sobre isso anteriormente? Seria uma subquestão. E aí, dependendo das respostas, a gente pode ir ramificando para entender e ter lá no relatório mais detalhada essa situação. Então, tem essa alternativa também. E aí, nas subquestões, vocês sempre vão também selecionar se é uma subquestão obrigatória ou não, se eu posso colocar comentários, se eu vou habilitar para essa subquestão não se aplica e o zerar a avaliação. Nas questões que a gente criou aqui, vou pegar essa daqui, ter postura adequada, e vou entrar nessa questão. A gente deixou essas questões com peso, essa daqui está com peso 1. Mas aí eu posso colocar, olha, esse daqui, ter postura adequada, é um ponto importante, quero botar ela peso 3. A gente consegue também alterar o peso da questão e eu consigo já deixar planos de ação pré-cadastrados. Então, por exemplo, todas as vezes que eu responder que o açougueiro não está tendo postura adequada, não conforme esse ponto, a gente já pode deixar um plano de ação estruturado, que é uma tarefa para ele fazer. É como se fosse Estou propondo ali uma atividade, a gente está alertando, está notificando, né, essa pessoa. Então, se eu responder que está não conforme, a gente pode vir aqui e já deixar um plano de ação ali para ele. Então, o que ele tem que fazer, quanto tempo que ele tem para resolver esse ponto. Aí, a estrutura do plano de ação é aquele 5W2H, mas a gente não precisa de preencher aqui, só se tiver necessidade. E no plano de ação, vocês têm a opção de criar ele manualmente ou automaticamente. A diferença dessa questão é que no automático, todas as vezes que eu responder com não, automaticamente já é gerado esse plano de ação. O manual, eu tenho já o plano de ação estruturado, tudo prontinho, né, para demandar menos tempo ali. E aí, lá na hora que eu estou aplicando o checklist, eu consigo escolher se eu quero ou não
habilitar esse plano de ação. Então, tem essas duas opções aqui para vocês. Mas sempre vai ser a mesma estrutura de respostas, sempre vai ser esse padrãozinho. A gente vai criar uma avaliação, e aí dentro da avaliação a gente tem as sessões, que é para eu dividir ali por temas, e dentro da sessão eu vou criar todas as questões que eu quero avaliar, questão ou subquestão. Eu posso também, dentro de alguma dessas questões, ter aqui subquestões, para ir ramificando. Em relação a esse peso, o peso sempre anota que tá. Deixa eu ver o peso desse daqui. O peso tá 1. Então, o peso 1 vai ser 10 pontos para aquele questionário. Então, sempre multiplica por 10 esse peso. E aí, quando vocês olham aqui as avaliações de vocês, a gente consegue ver a pontuação de cada avaliação. Então, olha, essa daqui, a pontuação dela máxima é 710. Essa abertura e fechamento de loja, a pontuação dela é 1820. Então, a gente consegue ver a pontuação e depois eu vou ver também a progressão. Por exemplo, ó, essa avaliação teve 90% ali de acertos. Então, 90% dos itens está em conformidade. 90% de 100%. Essa outra está 60%. Então, vocês ainda vão ter essa visão ali por porcentagem, tá bom? Aqui, quando eu tenho as avaliações cadastradas dentro do SULTS, vocês aplicam dentro do SULTS, mas tem a opção de gerar um PDF, para ter um PDF em branco. Então, a gente pode imprimir e responder também no papel, né? Se necessário. Então, eu vou ter aqui todas as perguntas e a opção de marcar conforme ou não conforme e deixar comentários. Então, vocês podem abrir o PDF desses questionários em branco. Quando vocês criarem também as avaliações, por exemplo, abertura e fechamento de loja, essa daqui está disponível só para vocês ali da matriz. Mas a gente pode também definir quem que vai ter acesso a essas avaliações. Então, se é vocês, se as unidades, ou se todos podem ter acesso. A gente só altera e clica aqui para salvar. Tá bom? Okay. Pessoal, dessa estrutura, tudo ok? Tem algum ponto aí que também é importante para vocês, que não deu para identificar? Não, deu para entender, sim. Quando você fala ali de definir se quem vai ter acesso, esse acesso aí ele vai ter níveis, por exemplo, quando fala pessoas da matriz, aí qualquer pessoa cadastrada numa matriz ou vai ter um nível? Aí é qualquer pessoa, Alessandro. Aí, por questionário, a gente não consegue colocar nível. Então, quem tem acesso a aplicar um checklist lá da loja, aí ele pode aplicar um checklist de açougueiro, geral, ele tem autonomia para aplicar todos. Para visualizar, a gente consegue limitar. Por exemplo, ele aplica, mas ele não vê o resultado das aplicações. Tá? Entendi. Beleza. Então, no parametrizar, basicamente é para criar essa estrutura. A gente já vai deixar que vocês têm pronto hoje, mas depois, se precisar editar, criar novas aqui, vocês vão entrar no parametrizar e vai criando ali essas questões. Depois que está tudo estruturado aqui no parametrizar, a gente vem para o aplicar. No aplicar, eu consigo, na primeira abinha, já visualizar essa opção de aplicar checklist. O que vai aparecer aqui primeiro é para vocês escolherem se é um checklist interno ou para alguma loja. Eu vou selecionar aqui internamente e aí vai puxar a lista das avaliações. Então, olha, quero aplicar essa avaliação aqui de operador de caixa. Aí ele vai pedir para eu validar os dados, né, da unidade do questionário e a gente vem para a etapa de check-in. Aqui no check-in, vocês ou a pessoa que está aplicando tem a opção de colocar comentários, deixar assinatura, para vocês terem algumas informações que não estão relacionadas direto à aplicação. Então, por exemplo, o Alessandro chegou lá numa unidade e ele vai aplicar um checklist. Na hora de iniciar o checklist, ele consegue colocar no comentário assim, olha, cheguei na unidade, fui recepcionado pelo gerente, ele vai me acompanhar na aplicação desse checklist.
Então, assim, é alguma observação. Você pode pedir também para o gerente da unidade vir aqui e assinar, tipo assim, ó, ele tá aqui me acompanhando, realmente, ele tá ciente que eu tô aqui, ele vai me acompanhar. Então, vocês têm ali a assinatura gravada como um comprovante ali. E aí, se vocês aplicarem o checklist pelo aplicativo no celular, aí a gente consegue também colocar a localização. Então, ó, realmente, a pessoa que aplicou estava lá na loja. Inicia a avaliação. Aí aqui a gente vai ver a estrutura desse daqui, esse é de operador de caixa, então, comportamento, atendimento, registrar mercadorias. Eu vejo os temas que eu quero avaliar e venho para responder sobre cada um desses temas. Então, aqui a gente pode colocar conforme ou não conforme. Se eu marcar não conforme, aqui a gente consegue gerar planos de ação. Marcando não conforme, eu também, se marcar como conforme e for necessário, a gente pode sempre vir aqui e gerar um plano de ação. Então, olha, nessa questão aqui, eu identifiquei que ele não está usando essas expressões educadamente. Por favor, com licença, obrigado. Então, eu venho aqui e gero um plano de ação. Então, eu coloco o que será feito. Precisa de melhorar essa comunicação, utilizar mais ali essas expressões, deixo ali estruturado uma atividade e coloco ali, eu posso colocar o prazo que ele tem para corrigir. Então, ó, ele tem até amanhã, ou vou colocar ali até dia 10 de abril, por exemplo, e vou definir aqui quem que vai ser a pessoa. Vou colocar aqui para esse usuário teste aqui da Ana que a gente cadastrou, mas aí vai puxar a lista das pessoas da unidade para vocês definirem para quem que vocês querem vincular o plano de ação. E salvo. Então, eu já tenho um plano de ação estruturado. Se for necessário gerar para cada questão para resolver ali algum ponto, a gente pode vir em plano de ação e criar outro plano de ação. Aí vocês não têm limite, vocês podem criar quantos planos de ação for necessário para solucionar ali uma questão. É aqui a gente vai marcando conforme, não conforme, posso colocar comentários, posso inserir imagens. Então, por exemplo, não levar objetos pessoais para a estação de trabalho. Posso marcar não conforme e botar uma imagem ali demonstrando por que eu marquei não conforme. E, em paralelo, vim aqui deixar um comentário e gerar um plano de ação. Depois que vocês responderem todas as questões, essa avaliação aqui está um pouquinho maior. Até que a gente responde ela toda. Deixa eu pegar uma avaliação curtinha no demonstração, só para eu mostrar para vocês como que a gente finaliza. Deixa eu ver uma aqui curtinha para a gente aplicar e finalizar. Essa aqui também tá. Beleza. Aqui no demonstração, eu vou vir aqui em aplicar novo checklist. Escolher aqui uma unidade aleatória. E vou aplicar essa avaliação. Valido os dados, venho para a etapa de check-in, inicio a avaliação. Depois que a gente responder todas as questões de uma avaliação, a gente conclui o checklist. Nessa hora de concluir, eu consigo também colocar comentários, coletar a assinatura, escolher com quem que eu quero compartilhar no e-mail essa avaliação de checklist e concluo a avaliação. Quando concluir, a gente consegue ver a porcentagem de acertos, posso vir aqui em compartilhar e eu consigo gerar um PDF para eu visualizar ali qual que foi o desempenho desse checklist. Então, eu vou conseguir ver todas as questões que eu avaliei e o desempenho nessas questões. Então, a gente pode gerar esse PDF, às vezes para mandar um relatório, dar ali um retorno, mas dentro do aplicar, aqui no painel de checklist, além de aplicar uma avaliação, eu consigo ter o histórico aqui de todos os checklists que eu apliquei e todos os planos de ação que eu gerei.
E aí, no plano de ação, a gente tem a visualização por status. A gente tem o aberto, então é o que eu apliquei o checklist, identifiquei um ponto de melhora e gerei essa notificação para um funcionário. Então, está em aberto. Então, eu propus para ele, mas ele ainda não resolveu. Quando ele resolve, né, e sinaliza ali para vocês, vai sair de aberto e vem para validação. A invalidação vocês vão analisar e aí vocês podem aprovar ou recusar. Aprovando, vem para a etapa aqui de aprovado, para o status de aprovado. Se eu recuso, ele volta aqui para essa situação de abertos. E aí, dentro dessas notificações, né, que são os planos de ação que vocês propôs, vocês conseguem aqui ir interagindo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em comentários e cobrar algum retorno, acompanhar como está o andamento ali da execução desse plano de ação. Então, eu posso colocar comentários, a pessoa vai receber ali notificação, ela pode entrar dentro do SUPS, responder ali a gente, então inserir comentários, inserir anexos, né, que pode ser imagens, arquivos, até a pessoa ali que recebeu a notificação marcar como resolvido, interagir. Quando é sinalizado como resolvido, aí vocês podem analisar o que ela fez para resolver, vai ter aqui todo o histórico, e aí a gente pode ou rejeitar ou aprovar. Então, em plano de ação, vocês visualizam aqui e acompanham tudo que vocês geraram. E aí sempre vai ter filtro, eu posso filtrar por unidade, por data, por questionário, para eu acompanhar ali essas avaliações. E também aqui na aba de checklist eu tenho filtros para acompanhar o que eu apliquei. E aí aqui no aplicar, eu aplico e tenho essa visualização das coisas que eu fiz. E no gerenciar é a mesma visualização, só que é geral. Eu vou ver ali todos os checklists aplicados. Então, aqui ontem eu consigo ver que tinha esses checklists agendados, só foi esse daqui executado. Aqui é o checklist que está agendado para ser aplicado hoje, e o que está em azul é em datas futuras. Aí eu consigo ver também os checklists que todas as pessoas aplicaram, todo mundo, né, da Fortmix aplicou. E aí vocês podem filtrar aqui por questionários, por datas, por unidade, por pessoas que aplicou o checklist. E todos os planos de ação também gerados geral, para todas as pessoas que todas as pessoas geraram em todas as unidades. Então, no gerenciar é uma visão ali ampla mesmo, para vocês terem a gestão e controle de tudo que está acontecendo ali dos checklists. Então, é consultivo, eu consigo entrar, vir em checklist, escolher aqui uma avaliação e visualizar o que foi aplicado nessa avaliação e o desempenho. Aí eu consigo ver a resposta, se a pessoa colocar imagens, eu consigo clicar e visualizar essas imagens. Se a pessoa botar documentos, também consigo abrir esses arquivos, então planilha, um Excel, né, um PDF, enfim. Então, a gente tem essa visualização para eu consultar tudo dentro aqui do SUPS, e dentro de cada questionário, a gente consegue também gerar já um PDF das avaliações, para eu abrir e ter esse PDF. Beleza, pessoal, da parte aqui de aplicar e do gerenciar, tem alguma dúvida? Não. Beleza. Certo. Beleza. Conforme vocês forem aplicando os checklists, aqui em dashboard vai sendo gerados para vocês relatórios, para vocês acompanhar a evolução, desempenho, média, enfim. Então, quando eu acesso aqui os dashboards, o primeiro dashboard que eu tenho, a primeira aba, é de dashboard, que é um panorama geral, para vocês entenderem a performance geral das unidades no checklist. Então, eu consigo ver a média geral de 0 a 100%, como que foi ali o desempenho das notas nos últimos meses. Aqui nesse gráfico sempre vai puxar ali o intervalo de um ano.
Aqui eu também tenho um gráfico de quantidade de avaliações aplicadas e de planos de ação gerados e alguns ranqueamentos simples. Aqui nessa parte superior, vocês conseguem filtrar também, colocar um intervalo maior de datas, filtrar por pessoas ou por unidades para ajustar aqui esse painel. Mas aqui nessa lateral esquerda, a gente consegue depois ir aprofundando em mais detalhes. Então, eu tenho também um dashboard de unidade, que eu vou ter um cardzinho para cada loja de vocês. E aí, quando vocês acessarem algum desses cards, eu vou ter a visualização dessa loja. Então, olha, eu selecionei essa unidade 3M, aqui eu vou ter a média de notas dessa unidade, como que foi o desempenho da unidade nos últimos meses, quantas avaliações foram aplicadas na unidade, quantos planos de ação gerados. E aqui, uma listinha de como que foi ali os últimos meses de avaliação, plano de ação e nota. Dentro também do card de cada unidade, eu tenho um histórico de todas as avaliações que foram realizadas nessa loja e todos os planos de ação gerados para essa unidade, para a gente consultar, né, e ter ali esse histórico. O supervisor vai ser sempre pessoas. Então, por exemplo, eu tenho numa unidade 3 açougueiros e cada um vai responder o questionário. O que a gente consegue fazer aqui? Ver ali como que está o desempenho de cada um. Então, eu vou ter cada pessoa e o aproveitamento de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, o Rodrigo, o aproveitamento dele, 71%. Faustão, 83%. O Bio, 100%. Então, a gente consegue ir comparando o desempenho de cada um. E aí, aqui vocês podem filtrar por questionários. Então, por exemplo, vou filtrar todos os questionários de operador de caixa. Aí vai puxar só essas pessoas. E aí a gente pode selecionar aqui sempre todos os questionários para puxar as pessoas gerais ou escolher algum questionário em específico. E aí, quando eu entro no card dessa pessoa, eu vou ter também um gráfico mostrando o desempenho individual dela. Então, assim, às vezes para dar feedback, para ver ali a evolução, eu posso entrar no card de cada funcionário e ver ali o desempenho dele, né? A evolução, média, enfim. E aí eu tenho também todas as avaliações que ele aplicou e todos os planos de ação que foram gerados para ele. Já no questionário, vocês vão ter uma visualização geral dos cargos ou dos temas. Então, eu vou ter um dashboard aqui para cada avaliação que vocês têm e aplicam. Então, por exemplo, nessa avaliação aqui, inspeção de qualidade, eu consigo ver como está o desempenho geral de todas as unidades nessa avaliação. Essa avaliação financeira, o aproveitamento está maior, está 87. Avaliação de equipamentos. Então, eu consigo ver o desempenho em cada uma. E aí, entrando também no card do questionário, aí a gente pode filtrar por unidade. Deixa eu ver o desempenho dessa unidade nesse questionário em específico, ou ter a visualização geral ali de todas as lojas. E eu também aqui tenho o histórico de todas as avaliações e todos os planos de ação gerados a partir de um questionário. No Analytics, aqui vocês vão conseguir acompanhar a evolução das lojas. Então, no Analytics, eu posso escolher o intervalo de datas que eu quero ter essa visualização, posso até selecionar alguma pessoa ou alguma unidade específica, e eu vou ver ali a média de notas nos últimos meses. Então, em agosto, em relação ao mês anterior, a média caiu 3,81%, e a média foi de 62%. Em setembro, melhorou bastante a performance, foi para 72%, aumentou 9,8%. Depois caiu novamente, melhorou o desempenho. A gente consegue ver a evolução ali das unidades. No progressão e resultado, aqui a gente consegue pegar sempre uma unidade e avaliar erros recorrentes dessa unidade. Então, olha, a gente está aplicando sempre checklist e aí, às vezes, né, no volume grande, a gente acaba não se atentando para erros que estão tendo recorrentes. Na progressão, eu vou pegar sempre uma unidade por vez e avaliar ali. Vou pegar esse
esse questionário, que ele é maiorzinho. Vou pegar um questionário, uma unidade, e aí eu vou conseguir identificar se está tendo erros recorrentes nessa unidade. Então, eu vou pegar esse questionário inspeção de qualidade, e aí eu pego aqui as questões. Então, por exemplo, a questão de crachá dos colaboradores. Não está sendo um problema recorrente nessa unidade, porque nas últimas avaliações, todas foi identificado que estava tudo certo. Questão de utilizar produtos de outras marcas. A gente começou com esse erro, mas depois aqui, ó, nas últimas avaliações mostra que isso foi corrigido. Questão do ponto eletrônico. Nessa unidade está tudo certo, não estou tendo problema. Então, eu consigo ver se tem alguma questão que nas últimas avaliações está sempre marcando não conformidade, para a gente ter um acompanhamento, né, e dar um retorno melhor ali para as lojas. Então, no progressão, vocês sempre vão pegar uma unidade e analisar essa unidade. No resultado, vocês vão juntar todas as lojas Fortmix e vocês vão analisar essas lojas em algum questionário específico. Então, eu vou pegar aqui todas as unidades, escolher um questionário, e aí eu consigo ver se tem questões que estão sendo erros recorrentes para a maioria ou só para alguma específica. Então, por exemplo, a questão de crachá. Na maioria das unidades, está tudo certo. Então, não está tendo problema com crachá. Isso está sendo identificado de problema em 3 unidades específicas. Então, eu tenho que focar e dar atenção só para essas 3 unidades. E quais são essas 3? A gente clica no não e já mostra essa listinha. Também posso clicar no sim e já abre a listinha ali para vocês. Então, no resultado, vocês pegam ali todas as lojas e vêm identificar ali se tem... Às vezes tem algum erro que todas estão cometendo, estão tendo recorrência. Então, já sei que é algo que eu preciso de trabalhar ali com todas. Tá bom? Ok. Esses 3 últimos é só ranqueamento, para vocês ter ali, né, essa visão ranqueada mesmo. Então, tipo, qual está melhor performando. Então, vai ter aqui as unidades de vocês. Eu consigo ver a média geral e a média que cada uma teve. E aí, vocês podem ranquear também por avaliação. Por exemplo, dessas unidades, deixa eu ver qual que é a que melhor está tendo resultados em operador de caixa. Então, eu vou, seleciono e puxo a listinha. De açougueiro, qual que está tendo melhor performance? Então, a gente ranqueia ou eu posso ranquear geral as lojas. Então, aqui vai ser por nota. Por avaliados, eu consigo ranquear também pelas unidades que mais aplicaram checklist. E aí, aqui vocês sempre podem ajustar o intervalo de datas que vocês querem visualizar. E em avaliadores, eu consigo ranquear as pessoas. Então, eu vou ter um ranqueamento geral de quem está mais aplicando checklist. Os avaliadores serão as pessoas, né, e por quantidade de avaliação aplicada. E aí eu posso filtrar também por algum questionário em específico, para vocês segmentarem ali por temas. Tá bom? Pessoal, dos dashboards, dos relatórios, eu sei que é muito detalhezinho, muita coisa, mas vocês vão ver que quando vocês começarem a testar e aplicar, fica muito intuitivo. Então, por exemplo, preciso de consultar uma questão, a gente consegue ir orientando, é bem tranquilo ali no dia a dia, porque a gente apresentando, fica muitas telinhas, mas é bem completinho aqui, vocês conseguem buscar e achar vários pontos ali para ter o acompanhamento. Mas desses pontos aqui, vocês querem que eu volte em alguma das questões? Tem alguma dúvida ou alguma observação para fazer? Não, deu para entender bem, é mais quando for aplicando. Eu achei essas análises aí do dashboard importante, porque como tem meta, né? Então, para a gente é Que importante legal. analisar o ranking, analisar essas informações assim. Mas deu para entender bem, mas vai pegar mais conforme for usando mesmo. Sim. Ele parece bem simples e bem intuitivo, né? Ele é bem intuitivo. O começo, depois que vocês começarem a aplicar a avaliação, aí eu preciso... deixa eu ver o ranqueamento aqui. Aí a gente entra no dashboard, dá para identificar, dá para ir buscando mais fácil. Depois, conforme vocês começarem a aplicar e analisar, vai familiarizando com os nomes, aí fica mais tranquilo também.
tá bom? Sim. Mas depois também, no dia a dia, quando vocês estiverem analisando, se ficar alguma dúvida ou tiver alguma observação, aí pode mandar no WhatsApp, que a gente conversa, a gente alinha também, tá bom? Sim. Então, os dashboards, esses tópicos, né, que eu apresentei para vocês, e aí vocês têm a opção de visualizar isso dentro do SULTS ou vir aqui no exportar e exportar as respostas ali de desempenho para a planilhinha do Excel. Aí vocês podem exportar plano de ação ou as avaliações, e aí tem um filtro para eu selecionar o que eu quero exportar, de qual questionário, quero puxar de todas as lojas ou de alguma específica e qual intervalo de datas. Então, a gente pode escolher isso e exportar para essa planilha do Excel, para vocês terem a visualização, se precisar de fazer filtro ou buscar alguma questão que não tem no dashboard, tá bom? Mas perfeito, pessoal. Basicamente, são essas funções que a gente viu hoje. Hoje, até o fim do dia, a gente finaliza de cadastrar as avaliações de vocês. Aí eu dou até um ok. Aí vocês podem no parametrizar, visualizar e depois, se precisar, fazer algum ajuste. E aí vocês vão utilizar depois mais eu aplicar, para aplicar a avaliação, gerenciar para ter a consulta geral e também os dashboards para entender ali essa performance mais detalhada, tá bom? Ok. Aí já pode começar a usar ele, meio que fazer um teste. Pode sim. Pode legal. sim. Já vai, até esses daqui que já estão cadastrados, no de vocês, deixa eu voltar aqui. Todos esses aqui que já estão aqui no parametrizar, vocês já podem ir utilizando, já pode ir testando. Tá bom? Certo. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida? Vocês querem que eu volte também a algum ponto da outra reunião que a gente fez? Não. Ou tudo Nenhuma certinho? dúvida, não. Não sei os Combinado. meninos aí, mas... Beleza, combinado. Vou parar aqui a gravação.